Ai, doutora, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho prazer com nada, só com comida. Eu não paro de comer. Ah, meu Será que Deus, tem que solução? ferramentas eu preciso usar com esse paciente para fazer com que ele sinta mais prazer com outras coisas além da comida? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Marina Goza, eu sou nutricionista e eu trouxe um tema hoje para a gente conversar sobre o nutricionista de uma forma completa. Então a gente fala muito aqui sobre nutrição comportamental, mas hoje a gente vai trazer a nutrição comportamental aliada à nutrição clínica, oferecendo para o paciente um tratamento completo e belo. Bom, quando a gente fala de nutrição, existem alguns extremos. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre nutricionismo. Nutricionismo é eu condicionar um efeito benéfico ou maléfico a um alimento, por exemplo. Então, quando a gente pensa nisso, a nutrição comportamental, eu já falei um pouquinho sobre isso num vídeo anterior, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Quando a gente fala de nutrição comportamental, a gente tenta, de certa forma, impedir que esses conceitos muito enraizados no nutricionismo entrem nos hábitos das pessoas. Mas a gente precisa considerar também que eu não posso cair do outro lado da balança completamente. Então a gente precisa tomar cuidado na nutrição comportamental para não ir no extremo demais e invadir a função dos nossos colegas maravilhosos psicólogos. E de que forma que isso pode acontecer? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês do que a gente pode considerar dentro de um atendimento nutricional completo, ou seja, em que eu alio toda essa forma de pensamento da nutrição comportamental, considerando contextos, considerando pensamentos, considerando emoções e também considerando questões biológicas. Então a gente precisa considerar essa posição de privilégio do profissional nutricionista, que é justamente aliar as questões comportamentais com questões biológicas. Que questões biológicas são essas? Vamos lá para alguns exemplos. Por exemplo, se o paciente chega para você e diz que não está conseguindo ter saciedade, por exemplo, quando ele come, não está sentindo vontade de levantar da cama, por exemplo, está sentindo pouco prazer em realizar atividades cotidianas do dia a dia dele, isso pode sim ter um fundo emocional e eu preciso sim considerar que talvez seja o momento de encaminhá-lo ao psicólogo. Mas antes, você como um bom nutricionista vai avaliar os nutrientes precursores dos neurotransmissores. Ou seja, vamos avaliar lá nos exames e com sinais e sintomas tudo que está envolvido na formação dos neurotransmissores que determinam o nosso prazer e bem-estar. E também a saciedade. Então eu preciso considerar as vitaminas do complexo B, a absorção dos aminoácidos, então eu preciso considerar como está a saúde intestinal desse meu paciente e não simplesmente entrar com metas e ações e ferramentas com ele antes de sanar todas essas questões biológicas, ou seja, de melhorar o terreno biológico desse paciente, para que aí sim todas as questões que envolvam mudança de comportamento, elas sejam realmente efetivas. Porque considerando que um paciente tem, por exemplo, deficiência de vitaminas do complexo B e eu corrijo essa deficiência de vitaminas do complexo B, eu otimizo a formação, por exemplo, de serotonina e dopamina nesse paciente. E quem tem esse poder? E eu aumentando ou otimizando a formação desses neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, eu vou possibilitar com que esse paciente sinta mais saciedade, ele tenha mais prazer nas atividades cotidianas, ele se sinta menos ansioso e também que ele fique mais feliz, né? E existem formas de eu suplementar esses ativos que também podem otimizar a disponibilidade desses neurotransmissores. Então a gente tem, por exemplo, chás que a gente pode utilizar, tinturas que a gente pode utilizar de ervas naturais para conseguir otimizar a sinalização desses neurotransmissores. A gente precisa considerar também, em aspectos de emagrecimento, por exemplo, que uma resistência à insulina pode impedir com que esse paciente consiga efetivamente perder peso. Então eu preciso orientar ele de que alguns alimentos, e aí considerando o contexto desse alimento, que alguns alimentos podem piorar
as suas questões biológicas. Precisa considerar que a qualidade da gordura que ele ingere e que a quantidade de farinhas refinadas que ele vai inserir na alimentação podem piorar demais aspectos metabólicos e dificultar o processo de perda de peso dele. Então não é simplesmente a gente modificar o porquê e o como nesse caso. A gente precisa determinar algumas ações imediatas para que ele não piore esse quadro metabólico dele. Considerar também nos sinais e sintomas do paciente que, por exemplo, se ele está indisposto, tendo muita cãibra, está com uma frequência de urinar muito alta no dia, o magnésio pode estar deficiente nesse paciente e o magnésio é muito determinante no nosso metabolismo como um todo, pois ele é cofator de 600 enzimas do nosso corpo. Então, provavelmente essa pessoa que está com deficiência de magnésio, o que não é incomum, ela pode estar com dificuldades, por exemplo, de relaxar, de dormir adequadamente e até de formar, inclusive, os nossos amigos neurotransmissores que a gente falou antes. Então, se a gente considerar só olhar para a caixinha da nutrição comportamental, talvez a gente chegue naquele cenário desejado, mas o caminho pode ser mais longo e mais penoso. Então, por que a gente não pode facilitar aliando os nossos conhecimentos de nutrição clínica e otimizando, por exemplo, com uma suplementação bem feita, todos esses processos metabólicos que estão acontecendo no corpo desse paciente? Porque sim, o corpo, ele é importante, a mente também, as emoções também, e quando eu consigo unir tudo isso, eu otimizo e encurto o caminho e faço com que isso seja, de novo, mais leve e mais sustentável. Então, o nutricionista comportamental precisa muito estar atento também às questões de saúde intestinal, por exemplo, do nosso paciente, porque a gente sabe que 80% da serotonina é produzida no nosso intestino e que a população de bactérias que a gente tem lá no nosso intestino podem determinar alguns comportamentos. Sim, a gente tem uma comunicação intestino-cérebro e essa via ela funciona mais de estímulos do intestino para o cérebro do que de estímulos do cérebro para o intestino. Então a gente sabe que, dependendo como está a nossa saúde intestinal, a gente vai conseguir possibilitar uma melhor saúde mental, por exemplo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. A ideia aqui é sempre esclarecer as dúvidas de vocês. Se tiverem dúvidas em relação a esse assunto que eu trouxe ou qualquer outro assunto que a gente conversou aqui no canal, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer.